O abstracionismo. O abstracionismo é um estilo artístico moderno em que os objetos ou pessoas são representados em pinturas ou esculturas através de formas irreconhecíveis. O formato tradicional é deixado de lado na arte abstrata. A arte abstrata surgiu no começo do século XX, na Europa, no contexto do movimento de arte moderna. O precursor da arte abstrata foi o artista russo Kandinsky, com suas pinceladas rápidas de cores fortes, transmitindo um sentimento violento. Kandinsky marcou seu estilo abstracionista. Outro artista que ganhou grande destaque no cenário da arte abstrata do começo do século XX foi o holandês Piet Mondrian. Sem depender dos sentidos ou de uma percepção sólida e estática das coisas, a arte abstrata procura expressar, transmitir e mostrar a qualidade e conteúdo de algo, sem forma definida. Não há, na arte abstrata, o objetivo de representar figuras concretas ou inerentes à realidade. Quando a arte abstrata surgiu no começo do século XX, provocou muita polêmica e indignação. A elite europeia ficou chocada com aqueles formatos considerados estranhos e de mau gosto. A arte abstrata quebrou com o tradicionalismo, que buscava sempre a representação realista da vida e das coisas, tentando imitar com perfeição a natureza. Na arte abstrata, o artista trabalha muito com conceitos, intuições e sentimentos, provocando nas pessoas que visualizam a obra uma série de interpretações. Portanto, na arte abstrata, uma mesma obra pode ser vista, sentida e interpretada de várias formas. A arte abstrata tende a suprimir toda a relação entre a realidade e o quadro, entre as linhas e os planos, as cores e a significação que esses elementos podem sugerir ao espírito. Quando a significação de um quadro depende essencialmente da cor e da forma, quando o pintor rompe os últimos laços que ligam a sua obra à realidade visível, ela passa a ser abstrata. Uma arte abstrata que coloca na cor e forma sua expressividade maior. Esses artistas se aprofundam em pesquisas cromáticas, seguindo variações espaciais e formais na pintura, através das tonalidades e matrizes obtidas. Eles querem um expressionismo abstrato, sensível e emotivo. Com a forma, a cor e a linha, o artista é livre para expressar seus sentimentos interiores, sem relacioná-los à lembrança do mundo exterior. Esses elementos da composição devem ter uma unidade e harmonia, tal uma obra musical. Como características desse tipo de pintura, podemos encontrar a compreensão da pintura como meio de emoções intensas, a execução cheia de violência, agressividade, espontaneidade e automatismo, a destruição dos meios tradicionais de execução, pincéis, trinchas, espátulas. Como técnica, podemos encontrar a pintura direta na parede ou no chão, em telas enormes, utilizando a tinta a óleo, passas espessas de areia e vidro moído. A arte abstrata pode ser dividida em fases: a sensível ou informal, onde predominam os sentimentos e emoções. As cores e as formas são criadas livremente. Na Alemanha, surge um movimento denominado Der Blaue Ritter, o Cavaleiro Azul, cujos fundadores são Kandinsky, Franz Marc, entre outros. Encontramos também o tachismo, onde podemos encontrar manchas e borros expressados em um espaço determinado da obra. Temos também o grafismo, onde encontramos linhas, curvas, traços, pinceladas e todo o signo tráfico do contexto abstrato. Temos também o orfismo, que é a expressão ligada à música, o raionismo, riscos e raios com luminosidade, o geométrico ou formal. As formas e as cores devem ser organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica. E, por fim, a pintura gestual, que é a pintura que expressa emoções, a execução espontânea diretamente na parede, locais e telas grandes. No Brasil, a arte abstrata ganhou força a partir da primeira Bienal de São Paulo, em 1951. Entre os artistas brasileiros da arte abstrata, podemos destacar Antônio Bandeira, Ivan Serpa, Iberê Camargo, Manabu Mabi, Valdemar Cordeiro, Lígia Clark e Hélio Oiticica. Esses dois últimos fizeram parte do neoconcretismo. Os principais artistas no mundo são Franz Marc, pintor alemão, apaixonado pelas artes dos povos primitivos, das crianças e dos doentes mentais. O pintor alemão Marc escolheu como temas favoritos os estudos sobre animais. Conheceu Kandinsky sobre a influência deste
convenceu-se que a essência dos seres se revela na abstração brasileira, na Sainte-Galerie, em Lamberture, em Munique, no Walker Art Center, em Minneapolis, e no Guggenheim Museum, em Nova York. Ele nasceu em 1880 e morreu em 1916. Temos também Vassily Kandinsky, o que era um pintor russo. Antes do abstracionismo, participou de vários movimentos artísticos, como o impressionismo. Também atravessou a curta fase expressionista. Nasceu em 1866 e morreu em 1944. O abstracionismo é uma arte diferente, forte e cheia de emoções intensas. Expressa muitas vezes com violência, agressividade e espontaneidade. Existem diferentes tipos de arte abstratas. No abstracionismo, os objetivos das pessoas são representados através de formas irreconhecíveis, deixando sempre de lado o seu formato tradicional.